que ele sofre de esquizofrenia. Yuri é acusado de matar a idosa Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60 anos, dentro de uma igreja católica em Santa Terezinha de Goiás, aí no norte do estado. A Polícia Civil apurou que ele usou uma machadinha para matar a mulher que rezava no momento do crime em 20 de abril. A reportagem não localizou a defesa de Yuri para se manifestar até a última atualização da matéria. Consta no processo o pedido de anulação da prisão feito pela defesa, mas ele ainda não foi analisado por um juiz. Abre aspas, laudo médico pericial concluiu que o acusado possui doença mental, transtorno de esquizofrenia paranoide, sendo na época do fato inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e tendo assim também abolida a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, diz o trecho da decisão judicial. O juiz Alex Alves Lessa recebeu e homologou o laudo médico no processo em 30 de junho deste ano. O jovem alegou em depoimento, na época do crime, que matou a mulher porque riu dele de forma irônica quando ele se sentou em um banco da igreja, né? É um fato lamentável. O suspeito foi preso em casa e, além da machadinha, uma faca também foi encontrada no local. Doutor José Carlos, primeiramente, bom dia. Bom dia, Brian. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio abençoada, que é a Rádio Aliança, o Jornal da Aliança. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse horário nobre, que é o horário do nosso almoço abençoado. Com certeza, doutor José Carlos. Doutor José Carlos, que é advogado, professor, né, do Instituto de Atualização Jurídica, né, o IAJ, ali na cidade de Séries. Mas, doutor José Carlos, primeiramente vamos para esse assunto aqui. Daqui a pouquinho eu quero até falar com o pré-candidato, né, a deputado, vamos estar falando a respeito disso também. Vamos estar falando aí do concurso público, né, da Polícia Militar, que foi ontem, né, como o senhor disse. Nós vamos estar falando também a respeito, como você disse, né, o senhor aqui, mas ele na realidade acho que tem quase a minha idade, né, inteligente demais. Doutor José Carlos, como fica nessa situação uma pessoa que sofre de algum transtorno psicológico e comete um crime? O que a lei vai nos trazer? Qual que é o entendimento da lei a respeito dessas pessoas? Bom, é bom esclarecer que num passado não muito distante, só o fato da pessoa alegar uma doença mental, seja essa doença mental qualquer, porque a doença mental existem várias. Né? Várias. E dentro das doenças tem os graus. Então tem um grau mais leve, tem um grau mais moderado e tem um grau mais alto, né? Então, assim, independente de qual doença mental você alegaria, você ficaria isento de pena, isento até de responder criminalmente, né? Você era conhecido como inimputável. O que é inimputável? É uma criança, é o mesmo tratamento que você dá para uma criança, é o mesmo tratamento que você dá para um adolescente. Então, um inimputável não responde criminalmente. Hoje no Brasil, quem é imputável? O que significa imputável? Que eu posso imputar a alguém um crime, um fato. Então, hoje no Brasil, quem é imputável? Regra, são todos acima de 18 anos de idade. Então, qual é a regra hoje no Brasil? Todo mundo soprou as velhinhas, 18 anos de idade, todo mundo, via de regra, é imputável. Significa que todo mundo responde criminalmente pelos seus atos. Agora vamos ao fato em questão que está alegando a inimputabilidade pela doença mental e foi feito um laudo e colocou a doença específica da esquizofrenia. Bom, como eu disse, no passado, você bastava falar que era doente mental, comprovar essa doença que você era inimputável. Hoje não é assim mais, tá? Hoje não é assim mais. Então hoje não basta você alegar que você tem uma doença mental. Hoje a perícia vai ser realizada no sentido de aquela doença mental, naquela ocasião, de fato, afetou a pessoa? Será que, de fato, aquela doença mental, naquele dia, naquele momento, em relacionado com aquele crime, realmente a pessoa não sabia o que ela estava fazendo?
Então, hoje, tem perguntas a serem feitas pela perícia. Antigamente não eram feitas essas perguntas. Antigamente era desnecessário. Não se fazia essas perguntas. Não havia tanta necessidade, né, a respeito disso. Disso. Antigamente, o que a justiça... Porque a justiça, o direito, é uma ciência humana e é uma ciência que evolui como nós, seres humanos, evoluímos dia após dia. Então, antes o entendimento bastava você ter uma doença mental para você não responder por um crime. Hoje, não é assim que funciona. Hoje, o caminho é mais difícil. Então, se você alega que você tem uma doença mental, você não tem que provar só que você tem a doença, mas você tem que provar que essa doença interferiu de fato e que você, de verdade, naquele momento, não tinha capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, eu não vou fazer nenhum pré-julgamento aqui, não cabe a mim fazer nenhum pré-julgamento. Eu fui convidado só para esclarecer para a população essa manobra da defesa, do advogado da defesa, que fez em relação a uma manobra correta, permitida no mundo jurídico, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Aí é o juiz, junto com a polícia científica, junto com os peritos do judiciário, todo mundo vai fazer aí como se fosse um colegiado de profissionais, sabe? Psiquiatras, neuros, psicólogos, é uma junta médica, são muitos profissionais para testar se, de fato, naquela circunstância, naquele dia, naquele horário, essa doença afetou ou não o discernimento dele. Se, beleza, agora vamos colocar no futuro. Suponhamos que, no futuro, o juiz, ao analisar, foi feita essa perícia, constatou que sim, de fato, a doença interferiu. Como que vai ficar a situação dele? Ele vai ficar internado. Por quanto tempo ele vai ficar internado? Esse tempo é indeterminado. Por quê? Porque a pessoa, ela curou? Porque eu não posso tirar uma pessoa de uma internação. E é lógico que essa internação é compulsória. O que significa compulsória? Contra a sua vontade. Ele vai ser obrigado. Vai ser obrigado a ficar internado. Então, assim, a internação é para dar tratamento para quem está doente. Então, você interna alguém que está doente, que precisa de um tratamento. Então, se de fato comprova que ele é doente mental e que essa doença afetou e ele não pode responder criminalmente, ele não vai preso, não vai para um presídio, ok, não vai. Mas ele vai ter que ficar internado. Por quanto tempo? Ele não recebe uma pena civil, vamos dizer assim, criminal, aspas, criminal, né? Uma pena criminal, não. Mas recebe uma internação, pena médica, né? Vamos dizer assim. Isso, uma internação. Porque seria muito fácil, digamos assim, a gente cometer crimes e justificar em cima de doença, né? Então, sim, assim, a impunidade ia reinar. Então, assim, de fato, é uma coisa séria. Não basta só alegar, tem que ter perícias e perícias a serem feitas. Não só basta comprovar que, de fato, ele era doente. Tem que provar, repito, antigamente não era desse jeito que funcionava no Brasil. Recente, não tem 10 anos. A pessoa se fingia de louca. Isso. Então, assim, hoje a coisa é mais profunda, é mais séria, porque já teve fato que a pessoa saiu da internação, na mesma hora, no mesmo dia, cometeu aquele crime pelo motivo pelo qual ela foi internada. Então, assim, não tem um prazo máximo. Quanto tempo que essa pessoa vai ficar internada? É a doença. A doença é pra vida toda? Ah, não, agora tá sendo medicada, tá sendo ali, então aí pode ir pra casa, sendo supervisionada. Então, assim, é complicado falar disso, porque a gente tá falando de doença. A gente não tá falando de uma pessoa com a mente sã. Agora, se não for comprovado, aí ele pega, aí vai pro presídio sim e responde criminalmente sim. E ele poderia responder também por querer alegar uma coisa falsa? Ele também responderia, por exemplo, se eu mato uma pessoa e aí eu alego que eu tenho algum Não, aí na defesa ele mentira. pode mentir. Quem não pode mentir no judiciário, quem não pode mentir é a testemunha. No judiciário é crime. Falso testemunho. O falso testemunho é pra quem? Pra testemunha. Então, se você tá sendo acusado de um crime, o crime de fato existe. Houve uma morte. Alguém perdeu a vida, tinha a vida e morreu. Então, houve o crime. Você tá sendo acusado do crime. Tudo indica que foi você que cometeu o crime.
você tem o direito de alegar tudo aquilo que você quiser, mentira ou não, e você não é processado, você não é penalizado por isso, tá? Pasmem, isso é o seu amplo direito, né? É o seu amplo direito do contraditório e da ampla defesa. Então, a defesa, ela é ampla. Você tem plenitude de defesa. Esse tipo de lei existe só aqui no Brasil, doutor Zé Carlos? Ou você já ouviu falar que fora também existe esse tipo de alegações? O mundo é muito grande. Tem países aí que a pessoa, ela vai responder, o processo pode até demorar. Como de fato demora, né? Mas a pessoa, enquanto o processo demorar, ela tá presa. Então, no Brasil, a gente criou com respaldo, com selo, com certificado nojento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que você não pode ficar preso antes do trânsito em julgado, antes do duplo grau de condenação. E isso, na realidade, notoriamente, todos veem isso e sabem que é simplesmente jogada política, né? Saiu aí um ex-presidente. Fizeram isso pra tirar alguém que tinha 9 dedos, né, da cadeia. Vocês sabem. E aí veio só aquela cascata também. Pois é. Então, né? assim, hoje no Brasil você responde em liberdade. Pode acontecer casos, situações que a pessoa vai responder presa, né, o processo. Mas, via de regra, hoje você responde em liberdade um processo criminal. Via de regra, é assim que funciona hoje no nosso país. Muito bem, tá aí, né? Para você que está nos acompanhando, você pode também estar deixando aí a sua pergunta a respeito desse tipo de assunto, né? Às vezes você tem algum familiar, né, que sofre de algum transtorno, o que fazer, qual que é a melhor maneira? Ô, doutor Zé Carlos, e qual que é a responsabilidade do Estado a respeito dessas pessoas? Por exemplo, Séries eu citei aqui mais cedo, né, que nós temos ali uma pessoa nesse tipo de situação, vídeos aí dela esfaqueando animais e tudo mais, que, querendo ou não, tem um certo risco para a sociedade, para o restante da sociedade. Qual que é a responsabilidade do Estado a respeito dessas pessoas que estão em situação de rua nessa mesma situação de transtorno psicológico? Existe assistência social, né? Então, assistência social não é só para ser um cabide de emprego. Assistência social é para, de fato, dar assistência social. O nome é autoexplicativo. Então, se o Estado não dá essa assistência social, e se essa pessoa cometer qualquer coisa e prejudicar uma outra pessoa inocente, que não tem nada a ver, o Estado, ele é responsabilizado por toda perda, por todo dano que vier a causar. Então, pode acionar contra o Estado. Muito bem, tá aí, né, o pessoal que tá aí com a gente acompanhando a nossa programação, falando a respeito desse assunto, né, desse fato lamentável que aconteceu, né? Ela riu ironicamente, eu fui lá e matei ela, né? O laudo médico trouxe aí essa questão da esquizofrenia, problema psicológico bastante problemático, né? Vamos dizer, literalmente, o próprio nome já fala, né? Um problema psicológico, né? É uma situação problemática que vive a pessoa e também até os próprios Deixa eu só familiares. te cortar um pouquinho, desculpa, Sim, Brian. pode falar. Tem um filme extraordinário. Porque hoje em dia parece que o povo desaprendeu a fazer filme. Os filmes hoje em dia estão uma porcaria. Você fica ali na Netflix, ali, você fica 2 horas procurando um negócio e arrepende da escolha que você escolheu. Mas tem um filme antigo, que não é tão antigo assim, porque a gente vai envelhecendo, o tempo tá passando rápido demais, que é Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante fala de uma pessoa que realmente tem uma mente brilhante, porém ele é esquizofrênico. Só que ele só descobre que é esquizofrênico depois que ele tá na faculdade ali, no finalzinho da faculdade, porque ele lembra que ele conversa sempre com uma pessoa. E aí ele mesmo descobre a sua esquizofrenia porque aquela pessoa que ele conversa não cresce. Porque ele conversa com essa pessoa desde quando ele era criança. Então ele foi crescendo, se tornou um adulto, mas essa pessoa sempre foi criança. Então aí ele fala, eu sou esquizofrênico. Então ele mesmo descobre que é esquizofrênico sem ninguém falar nada pra ele. Porque ele vê que aquela pessoa que ele conversa, que não existe, é uma pessoa imaginária, né? Que faz parte da doença lá. Você vê a pessoa que não existe conversar com coisa que não existe. Então a esquizofrenia tem isso, né? E aí a pessoa descobre. Só que ele é uma pessoa
como diz o filme, uma mente brilhante. O cara é extraordinário. Então, não é por causa da doença Sim. que ele deixou de brilhar, deixou de somar para a sociedade, né? Não é por conta dessa doença que ele deixa de ser um ser humano, né, Exato. pastor? Pastor, ó, gente. É o costume. Tá profetizando, tá tá profetizando. Amém, eu recebo. Doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, professor do IAJ. Isso. Nós tivemos aí um concurso da Polícia Militar. Depois de quanto tempo? 6 anos na história do estado de Goiás. Nunca demorou tanto. Teve um intervalo tão grande de um concurso da Polícia Militar para o outro. Então já tem um intervalo aí de 6 anos. E o último foi em 2016, né? Então, assim, estamos aí... Ontem, estamos ainda no calor, porque ontem... O calor de emoção, né? Porque ontem foi a prova extremamente difícil. Aumentou aí o nível de dificuldade... O nível de dificuldade da prova superou o concurso para juiz. Então, os alunos, né? Os concurseiros... Eles saíram da prova assim, gente, eu me inscrevi para soldado, eu não me inscrevi para ser juiz, não, porque que prova difícil. Mas foi uma prova muito boa. Eu gostei da prova, eu gostei da qualidade da prova, porque prova é isso mesmo, é para nivelar por cima, não é para nivelar por baixo. A gente quer o melhor profissional, a gente não quer o pior profissional, a gente quer o mais capacitado, mais técnico. Mas a banca pesou a mão, o edital também pediu aí uma nota de corte altíssima em relação aos últimos editais, subiu 20% a nota de corte do último concurso para esse concurso, fora o nível de dificuldade da prova. Então, foi um concurso regionalizado. Então, para a região de Ceres, foram dispostos 60 vagas para soldado, sendo que 6 vagas para mulheres, porque na Polícia Militar tem essa diferença de vagas entre homens e mulheres. Então é a única polícia que tem essa diferença, né? É no militarismo. Até pouco tempo atrás, as mulheres nem podiam ser militares, né? Então as mulheres vêm ganhando espaço. Tem projetos de lei estadual, e depois a gente vai falar um pouquinho de política, a importância da gente ter um deputado estadual, porque em relação a vagas de mulheres com relação a de homens, não é uma lei federal, é uma lei estadual. E existem estados do Brasil que são 15% das vagas para as mulheres. Eu falo 15%, quem está em casa escutou, achou pouco. É porque não sabe quantos por cento é para Goiás. Em Goiás, 10% das vagas são para as mulheres. Então, se tem estado que são 15%, ou seja, a metade a mais que o estado de Goiás, né? Então, assim, para Ceres foi destinado 60 vagas. Então, se são 60 vagas, 10%, 6 vagas para as mulheres e 54 vagas para os homens, né? No último concurso sobrou vagas, eram 40 vagas, salvo engano, sobrou 4 ou 6 vagas. Teve teve gente que desistiu no curso de formação, então tinha sobrado 4, mas virou 6. Então acabou sobrando 6 vagas, eram 40 há 6 anos atrás. Hoje, 60 vagas, acredito que vai sobrar aí de 12 a 30 vagas. Vai sobrar vagas aí pelo nível de dificuldade da prova, pelo nível alto do ponto de corte. Mas eu tô feliz, porque como você disse, né? Eu sou professor e nós lá no IAJ, Instituto de Atualização Jurídica, nós fizemos um grande número de aprovados, só para você ter uma perspectiva. Há 6 anos atrás, quando a empresa estava começando, nós fizemos um aprovado na Polícia Militar do Estado de Goiás, que hoje é conhecido com o nome Soldado Alves, que é o Matheus, lá da cidade de Tapaci, que está lotado hoje na cidade de Uruaçu. De lá para cá, a empresa cresceu, né? Pegou mais corpo, ficamos mais sólidos no mercado, trouxemos os melhores professores do estado de Goiás, né? Eu tenho professor aí que é o Paulinho Curirim, que é eleito o melhor professor de redação do Brasil. Ele, só de seguidores no Instagram, tem mais de 90 mil
seguidores. Então, um professor de redação ter 90 mil... O cara não é cantor, o cara não é digital influencer. É professor de redação para concurso público. Uma coisa chata. Ter mais de 90 mil seguidores é extraordinário. É um número fenomenal. É um número fenomenal. Então, assim, o Paulinho Curirim acertou o tema da redação. Redação foi os impactos da internet, positivos ou negativos. Aí era para o candidato dissertar nos dias de hoje. Aí ele acertou o tema da redação. Então, assim, a minha matéria, eu ministro aula de direito penal, de processo penal e legislação penal especial. Então, as 3 matérias que eu ministro é peso 2, ou seja, uma questão vale 2 pontos. Na minha matéria são 14 questões, então só da minha matéria são 28 pontos, porque é peso 2, então são 28 pontos, são 14 questões de uma prova de 50. Então, é um peso muito grande. Então, a minha parte, né? Eu, como proprietário do curso e como professor do curso, sendo o único professor de séries, né, ministrar o curso em séries, porque todos os outros professores são de Goiânia, né? Eu fiz o meu papel e, graças a Deus, eu tive alunos aí que gabaritou as 3 matérias que eu ministro, direito penal, processo penal e legislação extravagante, que aí já levou 28 pontos, já ajuda na aprovação. Doutor Zé Carlos, com essa questão que o senhor falou, às vezes de 12 a 30 pessoas, com um número baixo de aprovados, é possível de que uma próxima data de um outro concurso? É possível que no próximo ano, né? Então vamos esperar finalizar todas as etapas desse concurso e a gente ter o saldo positivo ou negativo desse concurso. E a Polícia Militar, ela clama por mão de obra. Ela clama por pessoas, por trabalhar, porque falta mão de obra. Hoje o efetivo da Polícia Militar é muito abaixo do mínimo do que almejado, do esperado, mínimo. Então, assim, a gente precisa urgentemente de homens, de mulheres, de pessoas trabalhando na nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, é possível, sim, se a metade das pessoas, das vagas não foram preenchidas, um novo certame, um novo concurso para preencher essas vagas aí já no próximo ano. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o áudio do Major Borba falando aqui a respeito, né? Infelizmente tivemos uma baixa na Polícia Militar, né? Sim. Ali em Uruana. Major, gente, doutor Zé Carlos. Recebo. Só tá errando pra cima. Pra cima, né? Eu recebo. Doutor Zé Carlos, agora nós vamos falar agora com o pré-candidato. Deixa eu só finalizar um pouquinho. Sim. Desculpa a minha falta de educação aqui. Tranquilo. O Estado de Goiás, eu falei que ontem, você falou que ontem nós tivemos o concurso da Polícia Militar. Aí o povo fala, não, fiquei sabendo só hoje, quando acabou. Gente, hoje lá no IAJ a gente começa o curso preparatório para a Polícia Civil. Então hoje, Brian, tá começando do zero. Hoje começa o preparatório para a Polícia Civil do Estado de Goiás, que o concurso será realizado esse ano. E a Polícia Científica do Estado de Goiás também será realizado esse ano. E a Polícia Militar do Distrito Federal, que é o quintal da nossa casa. O Distrito Federal está dentro de Goiás. É esse ano também. Então, Polícia Militar do Distrito Federal, temos concurso para esse ano. Polícia Civil de Goiás, Polícia Científica de Goiás. Bom, 11 horas e 44 minutos. Vou fazer o seguinte, antes da gente entrar no outro tema, o doutor Zé Carlos. A gente 49 aqui na sua Aliança FM, pré-candidato, o doutor José Carlos. Doutor Zé Carlos, expectativas aí para essas eleições de 2022? A melhor expectativa do mundo possível, meu amigo Brian. Lembrando que o município de Ceres, no melhor época, na melhor história do município de Ceres, Ceres conseguiu fazer, eu falo Ceres, mas é Ceres e Rialmo, Vale de São Patrício como um todo, conseguiu fazer eleito 2 deputados estaduais na mesma eleição, na mesma campanha de partidos diferentes, que é a Wanda Mello e o Carlos Mendes. Então, essa época, eu tenho saudade dessa época, porque eu tô ficando velho, gente. Então, assim, eu lembro dessa época, era uma época que jorrava dinheiro aqui na nossa região. Então, a região estava muito próspera, né? Tá. Nessa época aí, você não falava em competir com Goianésia. Goianésia não competia conosco. Hoje não. Hoje não pode falar que Ceres compete com Goianésia. O que é Ceres? O que é Rialma perto de Goianésia? Hoje, tadinho da gente. Goianésia engole a gente. Por conta dessas questões políticas. Consciência do povo.
Consciência do povo. Então, o povo lá em Goianésia sempre teve a consciência de fazer um deputado estadual da cidade dele, um deputado federal da cidade dele. Não é aquele povo que o vereador traz, que o político traz e fala, esse aqui é o meu deputado. Não, não é. Não é. Ah, vota nele que você vai estar votando em mim. Não tá. Mentira. Larga de ser bobo, gente. Ó, por ano, é mais de 12 milhões. São 50 milhões em 4 anos. Então, são 50 milhões de reais que um deputado tem de emendas para mandar para os municípios a escolha do deputado. 50 milhões de reais em 4 anos. Agora imagina se a gente tem 2 deputados estadual da nossa região aqui, de 50 milhões vira 100 milhões. E você está falando isso, Zé Carlos? Mas eu não tenho noção de quanto que uma prefeitura arrecada. Prefeitura de Ceres, ela arrecada uma média anual com impostos de 10 milhões de reais por ano. Então, se um deputado consegue mandar 12 milhões e meio, é mais do que uma prefeitura arrecada. Então, olha o crescimento da cidade. Então, o povo, a população que ama a cidade, que tem família, que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho, pensa no futuro, ela não vai votar pensando ali em vender o voto. Ela vai votar pensando no futuro em um deputado que vem aqui e vai asfaltar, por exemplo, aquela GO que liga Ceres a Rubiataba, que é 27 quilômetros só de estrada. Se você está em Rialma e quer ir para Rubiataba, ou de Rubiataba quer vir para Rialma, você tem 2 opções. Ou você vem por Nova Glória, ou você vem por Carmo do Rio Verde. Independendo da escolha que você fizer, você vai andar mais de 40 quilômetros. Olha, de Holândia para São Patrício também. Pois é, eu fiz um vídeo lá de Holândia a São Patrício, que quem está em Itapuranga e quer vir para Ceres, que é o caminho mais curto, tá lá um trecho de 14 quilômetros que poderia já estar asfaltado. Então, assim, a gente tem que ter deputado da região, porque ele mora aqui na região, você pode puxar a orelha dele, você vai encontrar com ele no cabeleireiro, você vai encontrar com ele na panificadora, você vai encontrar com ele na rádio, você vai falar assim, aqui lá, cadê? A minha rua tá assim. Agora, se você vota numa pessoa que não é da sua cidade, qual a oportunidade que você vai ter de encontrar com essa pessoa na calçada, na rua e cobrar dessa pessoa? Chance zero. Então, assim, eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual da região do Vale de São Patrício para representar aqui a cidade de Ceres, Rialma, Nova Glória, a nossa região, né? O meu sogro é pastor da Assembleia de Deus da Madureira, lá na cidade de Itapaci, na Vila Santana. A família dele tem umas terrinhas ali na Plaina, ali na região de Nova Glória. Então, assim, eu sou nascido e criado na cidade de Ceres, sou casado, casei aqui na cidade de Rialma, tenho a minha empresa em Ceres, emprego pessoas em Ceres, meu escritório é em Ceres, eu conheço a realidade. Então a gente precisa de representantes da nossa região. Então, assim, eu penso muito nisso, viu, Brian? Se eu sou de Ceres, eu vou votar na pessoa de Ceres. Se eu sou de Rialma, vou votar na pessoa de Rialma, que vai representar a nossa região. Porque senão a gente vai ter que ficar correndo atrás de políticos para pegar a esmola, para pegar migalhas que caem da mesa. E a gente precisa de pessoas novas, com sangue novo, com a visão nova, que não vai abaixar a cabeça para político velho, que vai enfrentar, olhando no olho, bater na mesa quando a coisa estiver errada, enfrentar. Pessoa com coragem. Agora votar num cara com fala mansa, não tem firmeza. Não, o povo vai atropelar. Então é nós que temos que atropelar os vagabundos, político ladrão, político safado. Você não tem que falar assim, senhor, não. É falar, eu sou minoria, eu sou honesto, eu sou correto, mas eu vou continuar sendo correto, porque o errado é errado. Mesmo se todo mundo estiver fazendo o errado não vira certo. O errado continua sendo errado. Então, nós que somos um povo de Deus, que somos um povo que segue a leitura, a gente tem que pegar as pessoas do mesmo ramo. A pessoa é evangélica, a pessoa é cristã, a pessoa é conservadora, a pessoa ali luta pela família, a pessoa é da minha região, então eu não preciso de correr atrás de deputado de fora para ficar mendigando, me humilhando para receber benefício, não. Porque quando o deputado é de fora, se ele manda uma emenda de R$1 milhão para nossa cidade, a gente quase endeusa a pessoa.
Agora imagina 12 milhões, 13 milhões todo ano. É uma diferença enorme. 50 milhões em 4 anos. É uma diferença enorme. Eu acredito que assim a gente consegue transformar de fato e mudar de fato a realidade da nossa região. E pensar num político que vai lutar para os empresários. Porque quem dá emprego, quem toma porrada todo dia, quem toma marretada todo dia, quem trabalha todo dia, quem corre o risco é o empresário. O empresário, o produtor rural é outro. O produtor rural é outro que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, não tem férias para o produtor rural. Trabalhando o tempo inteiro, né, doutor Então, a gente precisa de um representante que nos representa, que vai defender os nossos interesses, porque você lembra aí o problema que houve na pandemia. Nesses últimos 2 anos, lockdown, decreto, fechar as portas, e aí? Como que fica o empresário que tem que pagar o salário do funcionário e como que a economia fica? Então, eu coloco o meu nome à disposição. Obrigado para essa Rádio Aliança foi o que abriu as portas para mim da minha vida profissional. Eu com o Luiz, eu com o Amadeu aqui na quinta-feira tinha o Café com o Dr. José. Então, assim, eu sempre sou amigo dessa rádio. Essa rádio eu vou levar comigo para onde eu estiver. Doutor Zé Carlos, muito obrigado mais uma vez, né? Tá recebendo muito tempo, né? Sem a gente se ver, mas estamos aqui, né? Doutor Zé Carlos, obrigado. A gente está sempre com os microfones abertos aqui, sempre quando eu precisar, principalmente desses assuntos mais jurídicos, né? Questão da, como a gente trouxe, falando a respeito desse caso, desse assassinato, né? E aí o rapaz sofre de esquizofrenia. Eu que agradeço o Brian. Eu já vou me despedindo aqui para agilizar aqui a programação. Então, eu agradeço a todos, né? Esse mês de julho, um mês muito abençoado, que todos, agora estamos começando uma semana, né? Hoje, dia 11, né? Dia 11 de julho, segunda-feira, muita gente de férias, e eu quero que Deus derrame bênçãos na vida de todo mundo. Muito obrigado a essa rádio, muito obrigado, pastor Newton, muito obrigado a você, Brian, e que Deus continue abençoando esse programa e a todos os nossos ouvintes. Amém. Amém. As notícias policiais.